emitindo opiniões que podem esclarecer, polemizar e até mesmo questionar suas convicções. Debate Melodia, com Gilaelson Santos e convidados. As opiniões e comentários dos convidados deste programa são de responsabilidade exclusiva dos mesmos, não representando necessariamente o ponto de vista desta emissora. A partir de agora, Debate Melodia. Olá, gente amiga! Bom dia! Estamos de volta, graças ao nosso bom Deus, para mais um Debate Melodia. Somos uma só família, somos Melodia. Rádio é Melodia, rádio é Melodia. Algumas pessoas sempre nos perguntam como é que faz para ouvir a melodia pelo aplicativo. Isso é interessante, porque o aplicativo, você sabe, tem a melhor qualidade, né, que o rádio, porque o som vai puro, enfim, é aquele som original pro servidor, pro aplicativo. Você ouve a rádio com qualidade, né, antigamente a gente dizia qualidade de CD, né? Antigamente era a nossa referência. Dizem que o CD tá voltando, né? Não sei. Mas assim, a qualidade do aplicativo é maravilhosa, porque ela não tem aquele chiado, não tem aquela interferência que você tem na sintonia normal. Então, para baixar o aplicativo da Melodia, é só você ir na sua loja de aplicativos aí no celular e colocar Melodia Conquista. Você baixa o aplicativo da Melodia e também a outra vantagem é que você ouve em qualquer lugar sem chiado e sem interferência. Então, isso é importante. Você baixa aí o aplicativo da Melodia para estar aí com a melodia no seu bolso, claro, em qualquer lugar, em qualquer hora, com excelente qualidade. Muito bem, hoje, 2 de dezembro, é Dia Nacional das Relações Públicas. É a data de hoje. Na manhã desta segunda-feira, estou recebendo o professor Eliel Henrique, porque hoje também tem o curso de Teologia na Melodia às 17 horas. Bom dia, Eliel. Bom dia, pastor Gila. Bom dia, demais pastores. Peço perdão à voz aí. Estamos em uma conferência de jovens, 3 dias ali ministrando. Mas, como foi falado, hoje temos a ministração do Jornada Teológica com aula sobre o Novo Testamento e o tema, um dos discípulos, que é Judas Iscariotes. Então vai ser muito bom. Esse eu vou assistir. Muito bom. Vai ser muito legal. Pronto. Aí, Judas dá pano pra manga, viu? Dá. Nem fala. Pastor José Carlos, bom dia. Pastor José Carlos, Comunidade Videira. Bom dia, pastor Gil. Bom dia, pastor Davi Amâncio. Bom dia, professor Eliel, teólogo. E bom dia a todos os nossos queridos ouvintes. Muito bem. Pastor Davi Amâncio também conosco, Igreja Batista da Palavra. Bom dia, pastor Davi. Bom dia, pastor Gilaelson. Quero mandar um beijo para minha esposa, para os nossos filhos, Isabela, Rafael e Marcos Davi. E também lamentar, porque minha mãe morreu sem poder ter uma loja na palma da mão. Né? Você falava aí, vá lá no seu aplicativo, na sua loja, né? Uma loja na palma da mão. Pensei aí, rapaz. São várias lojas. Né? Várias lojas, imagine. A que ponto nós chegamos, né? Saber se multiplicou mesmo. Muito bem. E hoje também o aplicativo da Bíblia, por exemplo, você abre o aplicativo, você escolhe em que versão você quer ler as escrituras, né? Várias versões, né? Talvez por isso tanta gente não lê. Exatamente, né? A facilidade, né? Fácil demais. O excesso de facilidade. Demais para valorizar, né? Sempre dá problema. Dá problema. Vamos então iniciar o nosso debate orando? Hoje eu vou pedir ao pastor José Carlos que apresente esse momento ao Senhor. Amém. Senhor nosso Deus, obrigado, Pai, por mais uma vez nos encontrarmos aqui na Rádio Melodia para estarmos debatendo assuntos concernentes à Tua Palavra e compreendemos a seriedade do que vai ser dito aqui, ó Pai. Para tanto, precisamos do auxílio do Teu Espírito Santo, ó Deus amado, para que nos dê o discernimento necessário, nos dê a palavra necessária para que os nossos ouvintes sejam esclarecidos, sejam edificados, enfim. Assim nós oramos e te agradecemos por essa oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos ao caso comum, aspas.
Sabemos que é fundamental obedecer ao Senhor, mas, na maioria das vezes, isso não é fácil e acaba trazendo certos prejuízos. É possível obedecer a Deus em tudo ou isso é uma utopia? Fecha aspas. Ô, Eliel, se a gente olhar para a Bíblia, a gente já começa ali vendo a questão da desobediência no Éden, né? E a obediência é sempre como uma regra de vida. A gente cresce sobre essa regra, ou pelo menos a tentativa. Os pais da gente, né, sempre nos chamando a obedecê-los. E esse desafio passa a vida, você precisa obedecer a Deus o tempo todo. Mas como é que é essa questão da nossa relação com a obediência? Nós temos realmente uma dificuldade assim profunda em relação à obediência. Nós somos contra a obediência naturalmente ou não? Como é que é a nossa relação com a obediência? Perfeito, Gila. Após a queda de Adão, tudo vai ficar mais difícil, fica mais labutoso, fica realmente complicado. A gente sabe o distanciamento no qual o homem começa a ter de Deus. Então hoje a obediência, claro que é quase uma via contrária ao que o homem quer fazer, né? Nem sempre o homem quer obedecer. Mas a pergunta é interessante que ela fala, é impossível obedecer tudo? E a Bíblia vai falar que a obediência ela é o pilar daqueles que amam a Deus. Está em 1 Pedro 2, como também em João 14 e 15 ali, dizendo que o amor, a obediência, é o pilar do relacionamento com Deus. Mas claro que não podemos ser hipócritas nem ingênuos aqui de dizer que tudo que vamos obedecer perante Deus tem facilidade em nossa vida. A gente sabe a dificuldade que é obedecer algumas coisas, a gente sabe a renúncia que a gente tem que fazer sobre algumas coisas para que tenha que ser obedecido. Mas é interessante também a palavrinha obediência no original, que é shemar, né? Ali você vai encontrar no Antigo Testamento, que é literalmente a ideia do ouvir atentamente e assim praticar. Ou seja, é aquela ideia de você ruminar, sem entender o que é para ser obedecido, e você começar a colocar os pontos dela. Olha, aqui eu não consigo, aqui eu consigo. Deixa eu prestar atenção, mas nisso aqui que eu não consigo. Não consigo por quê? E essa era a ideia da palavra em hebraico, que é obediência. Depois no Novo Testamento, hiporkai, a gente vai ver ali que já é a ideia também de obedecer atenciosamente com a prática. Agora você tentar pegar ali, que você ouviu como obediência, e praticar. Claro que hoje no mundo gospel, que esse é o nomezinho dado agora, né? Gospel, as igrejas church, algumas coisas que têm surgido, teologia da prosperidade, e aí vai pra frente, a gente percebe como que o cristão tem a mania de achar que pela graça virou anarquia gospel, né? A gente pode fazer o que quiser, do jeito que quiser, na hora que quer. Pelo contrário, continua ainda uma obediência baseada em Deus, em princípios, em renúncia. Como eu disse, não é fácil, mas não há impossível. Porque se fosse impossível, Deus também não seria, né, um bom professor, um bom pai, um bom criador e nos dá algo impossível de ser praticado. Muito bem, muito bem. 11 horas mais 15 minutos. Pastor Zé Carlos, esse tema ele é muito profundo, porque nós temos essa missão da obediência, e a obediência, de fato, parece ser um critério, né, para andar com Deus, para servir ao Senhor. O texto de Filipenses, pastor Zé, diz o seguinte, Filipenses 2, falando sobre Jesus. E achando-se na forma de homem, humilhou a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Comenta esse texto para nós, pastor. Primeiro eu quero me reportar aqui a Gênesis capítulo 3, como Deus criou o homem, né? Imagem e semelhança dele, puro, perfeito. Mas interessante, pastores, que mesmo nessa condição o homem ainda desobedeceu. Né?
E aí, se na condição de santidade, que ele tinha tudo para não ser desobediente, ele desobedeceu, imagine nós agora, já vivendo num planeta totalmente deformado e com uma bagagem genealógica também totalmente deformada em relação a valores, né? Então, se a gente olhar por esse prisma, como o pastor Gilead falou, é um tema assim, complicado para a gente debater, porque obedecer sumariamente em tudo, vai ser impossível, isso também não justificando, bom, então se eu não posso obedecer em tudo, então, né? Mas assim, se o homem fosse capaz de obedecer em tudo, não haveria necessidade de Jesus vir, então qualquer um de nós podia ser um mártir da santidade, né? Por que Deus mandou Jesus? Porque não havia um homem capaz de cumprir todos os requisitos de santidade perfeita e obediência absoluta. Então, é em Jesus que nós nos espelhamos, é em Jesus que nós nos reportamos. E o apóstolo João, numa das suas epístolas, ele diz: filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Todavia, então, ele já conta com a possibilidade, né? Todavia, se pecares, saiba que nós temos um advogado que intercede por nós, que é Jesus Cristo. Então, Jesus, ele não só morreu por nós na cruz pelos nossos pecados, mas ele também hoje ele nos assiste diante do Pai como nosso paráclito, nosso advogado. Por que hoje Jesus ainda pleiteia diante de Deus a nossa causa? Porque ele sabe que mesmo sabendo da morte de Jesus, conhecendo o Evangelho, nós estamos susceptíveis a pecados. Talvez não pecados como um assassinato, como um roubo, um assalto a um banco, mas uma mágoa, uma mentirinha meia camuflada, né? E para Deus não tem uma régua para medir o tamanho dos pecados, né? Se bem que tem o tamanho da ressonância do pecado, mas qualquer pecado é pecado para Deus, tá? Então eu fico pensando assim, como diz aqui o texto aqui que serve de base aqui para nosso debate, né? Como ser obediente em tudo? Na minha perspectiva, né, é impossível. Porém, devemos pensar como o apóstolo Paulo coloca numa das suas cartas a fraqueza dele. Ele diz: o que eu quero fazer, eu não faço, mas o que eu não quero, acabo fazendo e tal. Então, tem toda aquela passagem, ele diz: miserável homem que sou. Então, ele está pintando assim, um retrato falado do que é realmente a mente humana, que quer fazer o bem, mas não consegue ser perfeito, não consegue fazer o bem. E se, de repente, você faz o bem o tempo todo, mas se você escorrega, dá um escorregão, tudo aquilo que você fez muitas vezes é desfeito. Por exemplo, você pode ser um homem bom o tempo todo, a vida toda você é bom, tá? Mas vamos supor que um dia você comete um delito ou trai a mulher, vamos supor, e no dia seguinte você morre. Qual vai ser a sua fama? De homem bom ou de um adúltero? Mesmo que você tenha um passado todo, né? Então, agora, dentro desse dilema, o que cabe a nós, mortais, concluir? Que de nós mesmos, por nossos méritos, nós jamais vamos alcançar a perfeição. A nossa perfeição é Jesus, é a quem nós nos reportamos, né? Temos um advogado, temos alguém que nos representa ali e nós temos que ir melhorando dia após dia, né? O apóstolo Paulo dizia: quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, é que, me esquecendo das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus, né? Eu acho que até na morte dele ele não tinha alcançado ainda, acho que ninguém alcançou, né? O único que alcançou a obediência perfeita e obediente até a morte e morte de cruz, esse foi Jesus, que é a quem nos reportamos, né? E de quem nos valemos da misericórdia dele. Tá? Então, nós somos aceitos por Deus, não porque somos perfeitos e não pecamos mais pelo fato de termos entregar a nossa vida a Jesus, mas nós somos aceitos por Deus mediante o sacrifício de Jesus na cruz por nós, e nós reconhecemos que sem Jesus
nós estaríamos perdidos, mesmo sendo crente. Muito bem, 11 horas e 21 minutos. Pastor Davi Amâncio, como é a nossa relação com a obediência desde a mais tenra infância? Eu quero saber o seguinte, em relação a Deus também, como é que é? Deus fica com a caneta na mão, obedeceu aqui, desobedeceu ali, enfim, como é que é isso, pastor? Ainda bem que não, né? Ainda bem que não. Eu estava aqui analisando, né? Eu acho que a experiência... Dr. Ebenezer falou que maturidade vem com o tempo, né? E esses cabelos brancos nossos, né, indicam que nós precisamos ponderar. E eu fiquei olhando sua fala e de fato, você está certo. Agora, porque é intrigante, porque o professor Eliel, inclusive, terminou a fala dele dizendo, Deus jamais... mas aí, veja só como isso aparece nas palavras. Ele disse, Deus jamais ia pedir alguma coisa que a gente não conseguisse fazer. E, de fato, ele não pediu. Ele disse, o que é que o Senhor teu Deus te pede, senão que o ames? E bem que ele podia mandar. E guarde os seus mandamentos. Então, ele não pediu. É que a gente ficou equivocado com esse negócio. Sim. Entendeu? Então, o pastor Zé Carlos está certo. E eu sou conhecido aqui, professor Eliel, por ser imparcial na minha leitura, na minha análise. Então, o pastor Zé Carlos está certo. Porque o povo cometeu esse erro lá no passado, 24 do Êxodo, versículo 7. Depois pegou o livro da aliança, Moisés, onde estavam escritos os mandamentos do Senhor, e o leu em voz alta ao povo. E eles se anteciparam e disseram, nós obedeceremos a Deus, o Senhor, e faremos tudo o que Ele mandar. Olha que bobagem que eles cometeram. Porque logo depois... ficou claro que eles não conseguiram. E aí Paulo estava correto quando ele disse que Deus encerrou todos debaixo da desobediência, a fim de usar de misericórdia com todos. Então, esse povo errou, eles se precipitaram. Não é interessante que o pastor Leandro, ministrando sobre isso, ele falou, o pastor Leandro Rocha, né? Ele disse, o povo errou, o povo não tinha como conseguir. E eles afirmaram uma coisa que não podiam. Se empolgaram. Se empolgaram. A gente se empolga mesmo. A gente se empolga. Eu já vi gente entrar nessa armadilha achando que consegue. Não, gente. Aliás, Jesus conseguiu porque eu não consigo. Aí agora eu tenho que pegar carona na justiça dele. A justiça de Cristo. E você focou isso aí. A nossa justiça é a de Cristo. As nossas são como trapos de imundície. E a gente sabe o que é trapo de imundícia no texto, né? Então, é importante a gente destacar isso aqui, porque ainda tem gente caindo nessa armadilha, pastor Gilas. Ainda tem gente, entendeu? Tentando bater a meta e nunca consegue. E o pior, que se torna tão hipócrita que quer que o outro carregue um fardo que ele não carrega. E foi isso que Pedro mostrou. Ele disse assim, nem nós, nem nossos pais conseguimos. Agora... vocês querem botar nas costas dos gentios? Lá no primeiro concílio em Jerusalém. Então, isso é uma armadilha do diabo. Porque aí, no fundo, é grave o pecado, porque a gente quer anular a graça. A gente quer anular a graça, entendeu? Então, rapaz, não tem como. Agora, o que a gente faz, então, com essa situação? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De maneira nenhuma, o próprio Paulo responde. Não é? De maneira nenhuma. Agora, o fato de eu me conceber pecador, na minha essência, me faz querer depender de Deus, me agarrar em Deus, e isso é bonito demais. Deus fez um negócio bem feito, moço. A gente é que estraga. Como é que a gente se relaciona com a obediência? De forma péssima, porque quando não vai para um extremo, vai para outro. Entendeu? É equilíbrio. Escorrega no legalismo. Não é? Exatamente. Quando não vai para um extremo, que é a banalização do pecado, vai para o outro extremo, que é legalismo. Se assumir uma postura legalista, que era própria dos fariseus, né? Então, tomemos cuidado com isso, né? Ser perfeito é impossível? É. Aliás, o ser perfeito ali no texto de Mateus é perfeito em amor, que é amar o inimigo. Amar o inimigo, ali é perfeição em amor. Não é perfeição no sentido literal,
porque não peca. Não, não é isso não. Entendeu? Agora, esse tipo de perfeição é impossível? É. Agora, buscar, né, viver uma vida íntegra não é impossível. Não achando que aquilo que você consegue é para ser salvo. Não, é porque é salvo. Se eu me separo para Deus, é porque eu sou salvo e não para ser salvo, que é um outro engodo de Satanás. A doutrina do merecimento, que para receber tem que merecer. Não, de forma alguma. Então, me parece que nós precisamos desse equilíbrio mais do que nunca, pastor Gilelson, porque isso tem prejudicado os relacionamentos nas comunidades evangélicas em Vitória da Conquista e no Brasil de um modo geral. É um que acha que é o paladino da moralidade e aí desenvolve uma santidade repulsiva e não atrativa, porque no Éden quem peca é o homem e Deus vai atrás. Isso é santidade atrativa. Né? Mas hoje parece que quanto mais santo, mais afastado do pecador. Então, parece que deveríamos optar por uma espiritualidade equilibrada e não aloprada. Muito bem, 11 horas e 27 minutos. Você que está chegando agora, nós estamos discutindo esse tema. Dá para obedecer a Deus em tudo ou isso é impossível? E aí? Eu acho que tem essa questão também, Eliel, do legalismo, né? Da neura também. Acaba acontecendo, as pessoas começam a ficar muito radicais porque elas, com esse afã de obedecer a Deus em tudo, começam a ficar legalistas, começam os chamados santarrões, né? E essas coisas também começam a acontecer dentro da religião, que estabelece regras e mais regras para tentar ali dizer que está obedecendo a Deus. De fato, nós temos essa dificuldade na obediência, mas como é que se resolve isso? Ou não tem jeito? Perfeito. Eu gostei muito da fala do pastor Davi em relação aos extremos, porque realmente a diferença entre veneno e remédio é dosagem, né? Realmente o cristão parece ter a tendência de ir para um lado e para o outro, sendo que a Bíblia não tem versículos assim, mas sempre pedindo equilíbrio, sempre pedindo a mente do alto, a mente de Cristo, que é equilibrada. Mas como eu havia falado, as perguntas ela tem um poder de deixar muito evidente algumas coisas ou também ocultar. Então a pergunta do ouvinte era muito clara em dizer que é fundamental a obediência a Deus, ou seja, como você é cristão, você passa a entender que você precisa obedecer ao Senhor. E a obediência também fica muito claro em João, quando diz que é o amor ao Senhor, né? Essa intimidade, esse relacionamento. Aqui não está imposto a ideia de mandamentos exagerados ou as idiotices que a gente vê no Antigo e no Novo Testamento, que foi a parte infantil, infelizmente, né, de algumas pessoas. Como no Novo, você vê Jesus vindo, né, para mostrar que o que eles estavam praticando era o legalismo. Então a falta de obediência não é porque era impossível, mas porque inventaram um monte de coisa que realmente era desnecessária, sendo que bastava, era o amor ao próximo, era o amor a Deus, que é totalmente possível. É o que está imposto na pergunta referente à obediência. Agora, todas as besteiras que o cristianismo moderno, com os homens que se diz saber muito, que está anos-luz à frente, tem criado esses extremos, que é o legalismo, criar um monte de coisa que é desnecessária obedecer, não era para ser obedecida, como também tem criado uma graça à vontade. É o que eu tenho visto e eu gosto muito do texto de Eclesiastes, o pastor estava até comentando aqui, né? Como que provavelmente Salomão vem com suas temáticas para trazer que realmente o tempo, a velhice, a idade, tudo só vai fazer sentido se tiver em Deus, né? Debaixo do seu temor. Então, quando eu olho essa questão da obediência, eu também creio, como os pastores falaram, em relação à nossa volição para o pecado, a vontade, a moralidade, mas, como eu disse, em relação ao amor, a procurar fazer, né, o seu papel como cristão, a procurar tudo que Deus fala para você, que é o intuito da pergunta, está bem claro, é o que Deus me pede de forma pessoal para obedecer. Se eu não obedeço, então não é questão de impossível, porque eu não estou obedecendo um texto para mim que eu acho bem legal do Antigo Testamento,
que alguns gostam só de usar o novo, e é uma coisa da igreja, né? Uma mania que a igreja tem de achar que o velho, felizmente, não é mais usado. Mas a gente vê Caim ali tendo aquele momento de, igual colocou, né? De sua queda ali, do seu erro, mas Deus vira para ele e deixa claro: se procederes bem, né? Certo serás aceito, todavia, se procederes mal, o pecado já é da porta, seu desejo será contra ti, mas cabe a ti dominá-lo. Então, é possível. Essa questão de lei, graça e obediência, elas estão ligadas e ainda acrescentando. Jesus, ele consegue ser obediente, uma obediência total, pelo fato dele não ter pecado? Seria essa a questão? Romanos 8:3, Paulo responde um pouco, que diz assim, porquanto que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança de carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas agora segundo o Espírito. Porque o que são segundo a carne inclina-se para as coisas da carne, mas o que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Então, é claro que a gente não pode anular a dificuldade que o homem tem, mas também tem N textos mostrando que após o que Cristo fez, essa fraqueza, tudo isso que a gente aprendeu, que a gente sabe que existe, ela morre em Cristo também. Então, por mais que a gente saiba a dificuldade de obediência, a dificuldade em se buscar o Senhor, também tem N textos dizendo que eu tenho que buscar, eu consigo buscar, é possível buscar, no Espírito eu consigo buscar. Mas claro que a graça e a lei, eu creio que foi muito mal interpretado e ensinado nas igrejas, que é uma ideia distante. Jesus acabou com tudo, agora fica à vontade na graça, faz o que quer, que é isso aí mesmo. Pelo contrário, como eu disse, o próprio texto aqui deixa claro que a lei não tinha, né, uma força, uma potência sobre o homem, apenas a condenação. Cristo veio para tirar isso e mostrar agora a nova obediência nele, como deveria ser. Agora, acho que a pergunta era como Jesus conseguiu isso. Ele era diferente de nós? Era. Sim, claro. Nós temos uma fonte interna, que é uma mola propulsora para o pecado. Ele não tinha. E ele tinha somente a fonte externa, que era a tentação que vinha de dentro, de fora para dentro. Nunca de dentro para fora. E nós temos as duas. Essa é a diferença entre nós e Jesus. E aí tem uma questão também, porque o primeiro Adão também não tinha, mas pecou. Exatamente. Aí o que o pastor Zé Carlos citou, e que isso ainda é uma dízima periódica. O primeiro Adão foi criado sem pecado, né? Então, quando a proposta chega, ele não tem a natureza caída. Mas ele não era Deus. Satanás enganou. Sim. E aí, Jesus era Deus. Mas aí eu só pode estou colocando esquecer a condição. disso. A condição é a mesma, né? No sentido de que... Humano. Não tem a natureza, né? Mas ali ele pecou, né? E ele opta pelo pecado. E se o diferencial é porque Jesus era Deus? Pronto, aí é o diferencial. Então, mas, novamente, temos também o texto, né, trazendo essa recomendação de que Cristo tem o seu esvaziamento, os seus atributos divinos, e realmente, quando ele vai passar os momentos de tentação, é ele sendo homem. Agora... Isso, só um adendozinho aí, que eu acho que é fundamental, pelo menos para mim, que assim, a diferença entre Jesus e Adão, né? Adão foi criado, Jesus foi gerado, né? Então Jesus, ele era a essência de Deus e Adão não. Mas Jesus não foi gerado. Foi gerado. Jesus é Deus. Não, ele foi gerado no sentido no sentido da humanidade dele. Não entendi. Entendeu? No sentido da humanidade. Mas quando você coloca, por exemplo, a diferença aí, quando você coloca, você faz a comparação entre Adão e você, hoje quando o pecado chega para ti, uma proposta do pecado, que eu acredito que seja a partir do seu coração essa proposta, você já tem a natureza caída. Isso. Quando a proposta chegou para Adão, não, ele não tinha natureza. Não tinha. Mas não era Deus. Mas não era Deus. Mas tinha então, tinha o poder de decisão. O que nós não conseguimos explicar é como as duas naturezas conseguem não era semelhante a Deus, se que não é tivesse divina e humana. Isso aí é um debate na história da igreja, eu união vou para o hipostática. intervalo, eu vou deixar essa aqui para a gente responder depois, pastor Zé. Eu fico pensando se aparecer um cara que agora disser assim: eu obedeço a Deus em tudo. E aí?
vai ter seguidor. Eu acho que vai formar fila na casa dele. O Henrique Cristo 2. Tem um pregador que está indo, um apóstolo que está indo em outros planetas. Ele está indo em outros planetas E o pregar. debate está tratando justamente disso hoje. Daqui a pouco a gente volta rapidinho. Tem loucura Não pra sai tudo. daí, viu? A higiene bucal é parte importante da saúde. Você sabia que o Brasil oferece atendimento odontológico gratuito? E não descuide dos hábitos de higiene, como a escovação depois de cada refeição e o uso de fio dental. Cuidar do seu sorriso é cuidar da sua saúde. No Natal do Coração Mix Mateus tem os menores preços para as suas festas. Confira! Achocolatado líquido Italaquinho 200 ml 1,9. Açúcar refinado AF 1 kg 3,79. Peito A100 sem osso bovino 1 kg 25,90. Arroz Vó Olímpio 1 kg 4,99. Caixa de som amplificada Anvox 4 vezes de 62,47. Natal do Coração Mix Mateus. Economize e celebre com amor. Sintonize-se na RBG Bolsas, a loja que traz um mundo de acessórios para você, com uma gama impressionante de opções, desde elegantes mochilas até pastas práticas, necessaires, malas versáteis, carteiras sofisticadas e até mesmo bolsas para bebês adoráveis. Temos tudo o que você precisa para complementar seu estilo único. Mas a RBG Bolsas não é apenas sobre acessórios. Podemos tornar seus momentos especiais únicos. Oferecemos personalização que ultrapassa o comum. Criamos produtos personalizados, desde brindes para sua instituição até acessórios que contam a sua história. Ligue no Zap 779-8802-0319 e fale com nossa equipe apaixonada. RBG Bolsas, onde cada peça conta uma história. Venha criar a sua na RBG Bolsas. No Brasil Atacarejo todo dia é de fazer economia, mas hoje as ofertas são especiais pra você. Feijão carioca vida cores 1 kg 5,89. Arroz parborizado caçarola 1 kg 5,49. Açúcar refinado vida 1 kg 3,89. Ofertas válidas até 8 de dezembro. Brasil, Brasil Atacarejo, esse é mais barato, esse é nosso. Debate Melodia. Muito bem, de volta às 11h39 na Melodia. Dá para obedecer a Deus em tudo ou isso é impossível? Bom, e aí a gente está comparando, pastor Zé, essa estrutura que temos, a nossa, vamos colocar também a dispensação na qual estamos, da graça de Deus, com tudo isso, né, como pecadores que somos, dá para obedecer a Deus em tudo? E esse exemplo que eu deixei aí, se aparecer uma pessoa aqui agora dizendo, eu obedeço a Deus em tudo, dá para acreditar? Como é que é? Eu acho que não, pastor. Olha, eu tenho uma visão assim sobre o Evangelho, sobre as Escrituras, assim, que às vezes pode até causar alguma polêmica. Mas se o homem fosse capaz de ser perfeito, não haveria necessidade de Jesus vir e morrer. Eu acho, não sei, acho que tem um pouquinho de lógico o que eu falo. Porque se Jesus veio para morrer pelos nossos pecados, é porque não havia um justo sequer, nem naquela época e nem hoje há. E mesmo depois, com a vinda, a descida do Espírito Santo, nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo, nós ainda não obedecemos o Espírito Santo 100%, porque dentro de nós há ainda uma natureza pecaminosa que a gente procura assim, limitar, amordaçar, mas de vez em quando, né, a depender da conveniência, a gente acaba cedendo, né? E uma vez, por exemplo, uma mentirinha inocente, pronto, já mentiu, já há um débito que você tem com Deus em relação à santidade. Então, eu vejo assim que Deus, ele nos ama tanto, não que ele ignore os nossos pecados, mas que ele é capaz de nos perdoar tantas vezes quantas nós pecamos. Por isso que Jesus, ele falou que nós deveríamos perdoar os nossos devedores, né, as pessoas que se insurgem contra nós, 490 vezes por dia.
É coisa. Aí imagina, né? Eu não teria essa capacidade não, mas isso aí só para mostrar que o perdão de Deus, ele é, como é que se diz? Inumerável, né? Não tem um momento em que Deus fala, não vou perdoar mais não, tá? Você já pecou, já sua cota de pecado já excedeu, já está em déficit, não. O perdão de Deus, ele vai sendo concedido, e se você de fato é nascido de novo, chega um momento em que você fica constrangido. E você então é movido a mudança de caráter pelo constrangimento, né? De que, puxa vida, eu peco, eu continuo pecando e Deus continua me amando, e aí o Espírito Santo ele vai atuando, ele vai trabalhando em você até que haja uma mudança, e você vai reduzindo, né, o pecado, sei lá, né, não sei, de repente eu estou falando alguma asneira aí, depois você corrige se eu estiver errado. Esqueci o nome. Eliel. Mas eu vejo assim, pastor Gil, que como é impossível nós sermos perfeitos no sentido completo do termo, até porque se nós o fôssemos, não haveria necessidade de Jesus vir. Né? Então, isso eu já falei e bato nessa tecla. Agora, por que Jesus veio, então? Ele veio justamente para suprir uma deficiência que há em nós, né? Ele vai, então, interceder por nós, e ele intercede dioturnamente por nós, porque enquanto nós estamos aqui nessa terra, nós estamos susceptíveis ao pecado. Agora, então eu posso pecar à vontade porque já tem quem intercede por mim? Não, porque lá no livro de Números, se eu não me engano, Deus vai dizer assim, sabei que o vosso pecado vos há de achar. Né? Então, se você peca deliberadamente, você não se arrepende, você não pede perdão, então você passa a ser um pecador. Um pecador é aquele que peca constantemente, né? E então, nesse ambiente ou nessa característica sua de ser um pecador, então você extinguiu já o Espírito Santo da sua vida. Que a gente poderia traduzir também como blasfêmia contra o Espírito, porque o Espírito está tentando te convencer do pecado, mas você está tão habituado a ele que você já não ouve mais o Espírito Santo. E aí, nada resta mais para você a não ser, né? O fogo do inferno, vamos usar esse termo. Mas, enquanto nós estamos aqui nessa terra e nós temos o Espírito Santo, se pecarmos, nós temos um advogado. Mas o cristão, ele não peca por hábito, como o ímpio peca. Para o ímpio, o pecado é a regra, mas para o cristão não, é uma exceção. Né? E por ser uma exceção, então não é natural para o cristão. A pessoa nascida de novo, não é natural para ela pecar, embora ela peque, mas ela se sente mal com o pecado. Se ela se sente bem ao pecar, então não é cristã. Né? O Espírito Santo deixou faz muito tempo. Ou ela abandonou o Espírito Santo há muito tempo. Sim. Então não sente mais remorso, não sente mais arrependimento e continua no estado de pecado. E pensando que é crente, o que é pior. É interessante. O professor Eliel, nós temos, de fato, uma inclinação para o pecado. E uma inclinação, em outras palavras, quer dizer que você tem uma tendência já ao pecado. Da mesma sorte, para quem nasceu de novo, tem uma inclinação para as coisas do Espírito. Né? Porque a Bíblia diz que a inclinação do Espírito é vida e paz. E aí Paulo fala que tem a inclinação da carne, mas também tem a inclinação do Espírito. Né? Agora, essa inclinação, às vezes, é fácil da gente entender. Às vezes está lá, a coisa está lá. Você não vai tocar naquilo ali, você não vai mexer. Mas se alguém disser assim, é proibido, já causa... Acende uma luzinha. Né? Acende uma luzinha e fala assim, é proibido. Agora eu falei. Pronto, entendeu? Às vezes, você imagina ali no jardim do Éden, né? Deus falou, olha, coma de tudo, mas da árvore da ciência do bem e do mal não toque. Aí pronto, vai. Proibido, vamos tocar. Essa inclinação, né? Mas só um parêntese rapidinho, Gil. Que a gente, quando você vai estudar, você vai se debruçar sobre a Bíblia, parece que tudo tem uma resposta muito fácil e rápida. Só que uma das matérias que eu mais amo ensinar e que eu gosto muito de estudar para mim
A história da igreja. A história da igreja foi grandes homens, altamente capacitados, muito mais inteligentes do que várias pessoas que a gente conhece. E eles não chegaram nem sempre a um resultado fatídico. Inclusive, 451, no Concílio de Calcedônia, foi ali que foi criada a famosa palavrinha que a gente usou aqui hoje, chama união hipostática, que é falar que Deus é 100% Jesus, né? 100% Deus, 100% homem. E foi grandes homens como Tertuliano, pais da igreja, que labutaram muito. E normalmente eu costumo dizer que entre a minha inteligência e a de qualquer pessoa, eu ainda prefiro ficar com a história da igreja, em vários sentidos, porque foram homens próximos àquele período e que se debruçaram em algo que eu estou de novo me debruçando e que muitas vezes eu que não estou a fim de entender algo que já foi debruçado. E aí, um dos debates da época foi bater o martelo em dizer: Deus foi 100% homem, mas em tudo que passou como homem, ele estava agindo como homem. Todos os textos em grego e em hebraico, não onde você quiser no original, vai deixar claro que todas as atitudes de Deus foi mediante a ser um homem. Quando ele venceu a tentação, não porque ele tinha um Deus, não, homem. E ele venceu de jeito bem simples, ele mesmo fala como que ele venceu. Venci mediante a palavra da vida. Então, novamente, o nosso século está com uma mania irritante, e agora eu falo como jovem, eu espero que quando eu tiver a honra para chegar nos fios brancos, né, que Provérbio fala que é uma honra, né? Você ali é a coroa, realmente eu continuo com a mesma essência que eu tenho, que é o que? Temos uma nova teologia, uma nova ideia de que estamos nas músicas cantando aí, né? Somos humanos, não conseguimos ser perfeitos, pecamos mesmo, errando mesmo. Novamente, eu não discordo. Felizmente, o pecado está aí, está tudo aí. Mas vamos tirar um pouquinho isso da boca, até porque metade não sabe de onde que veio, natureza pecaminosa e toda essa teologia, né, fundamentada por Agostinho, e depois Paulo pincela detalhes, que foi muito mal interpretado. Mas a Bíblia tem muito mais versículos, para ser mais específico, 1232, pedindo: vocês conseguem, vocês sabem escolher, sede santos, vocês dão conta. Ninguém está falando de perfeição, até porque a Bíblia, em momento nenhum, fala: cristão, sede perfeito. Não, sede santos. Santo é um estado. Ou seja, infelizmente, tropecei, até porque pecado, gente, não é involuntário, tá? Não tem isso na Bíblia. Pecado não é, sem querer, eu decidi matar o pastor hoje. Nossa, não sei porquê. Hoje eu xinguei o irmão, não sei porquê. Não, você sabe, você planeja, você estrutura. Só que como na igreja a gente vai ouvindo que a gente é humano mesmo, tá pecando, tá errando, você vai deixando batido. Mas na Bíblia, queridos, você gostando ou não, deixa claro que tudo que é pecado eu escolhi, eu premeditei, eu ruminei meu coração, eu deixei entrar mesmo. Não tem desculpinha. Com Cristo, a desculpinha morre. Eu posso até acontecer de ter, naquele dia, como cristão nascido de novo, é tão instantâneo minha justificação. Romanos 5, indico vocês ler, diz, a justificação é assim, ó: Senhor, me perdoa. Instantâneo. Voltou a ser santo. Instantaneamente. Não volta a ser santo para o homem, né? O homem ainda continua te julgando, continua ainda te falando coisas, mas instantaneamente você volta ao estado de santo. Então é isso que está na Bíblia, queridos. Eu sei que é um debate gigantesco, que leva a lugar nenhum. Prefiro ficar com a Bíblia, com a história da igreja, de que temos agora uma nova natureza. Falo para aqueles que nasceram de novo. Você tem uma nova natureza em Cristo. Essa nova natureza não tem esse mimimi que é ensinado hoje em dia. Temos dificuldade de obedecer? Com certeza. Temos dificuldade de muita coisa? Sim. Mas é melhor continuar dizendo que tem ou procurar as ferramentas para parar com essa frescura. É muito mais fácil chegar aqui, ler as escrituras, como o próprio pastor Gila falou. Existe hoje de graça aqui, ó, grego, hebraico, NVI, NVT, NTLH, e a gente não procura. Então é muito mais do crente não estar a fim de obedecer do que ser impossível obedecer. Novamente, falo como jovem, tem muita coisa difícil, mas antes de dar desculpa, eu procuro na escritura uma forma de ter mais intimidade com o Senhor, mais responsabilidade para que minha desculpa saia e eu tente obedecer mais. Então é assim que eu vejo a questão da obediência. Muito bem, 11h51, pastor Zé Carlos, e aí, biblicamente, o que Deus espera de nós? Que nós sejamos santos, assim como Ele é santo, né? Mas como o professor Eliel falou, né? Essa santidade não quer dizer que você está imune
ao pecado, né? Nós vivemos aqui num mundo hostil ao cristianismo também, temos que levar em conta isso, né? É por isso que eu acho que não há perdão para os anjos caídos, né? Porque eles não estavam submetidos ao mundo hostil como a gente está, né? É por isso que o nosso louvor a Deus vale muito, né? E Deus, bom, deixar o louvor para uma outra oportunidade, mas a questão da santidade, né? O fato de nós sermos santos não quer dizer que nós temos alcançado a perfeição e nós somos os santarrões e tal, né? E isso é até perigoso, porque quando a gente abroga para um estado de santidade acima da média, então a gente já começa a tropeçar na soberba, né? Começa a tropeçar na soberba e a diminuir as pessoas que estão ao nosso redor. E olha, não sei se mas você já conheceu uma pessoa que ela é aquela pessoa santarrona, tudo, né? Então, é difícil conviver com pessoas assim. Já é o extremo, já... É difícil a convivência com uma pessoa que se julga melhor do que as outras, tal, tudo para ela é o certo, só ela que está certa, ela não peca e tal, e está sempre botando defeito nos outros, né? Apontando os erros dos outros. Então, é horrível isso. E o próprio Jesus, sendo ele perfeito como era, né? Ele era humilde como ele foi, né? E ele foi... nossa, você olha para Jesus assim e fala, puxa vida, eu queria ser como ele, né? É claro que dentro de nós existe uma natureza, né, herdada pelos nossos antepassados, herdada, que na nossa carne, como o apóstolo Paulo dizia, na minha carne não habita bem nenhum, porque o querer fazer o bem está em mim, mas não o efetuar. Ou seja, a gente sabe que tem que fazer o bem, mas entre saber que tem que fazer e querer fazer são duas coisas, às vezes, distantes uma da outra, né? Até porque muitas vezes você fazer o bem, ou você pedir perdão, ou você perdoar, ou você não mentir no momento em que, se você falar a verdade, você toma prejuízo, você mente para poder se sair bem de alguma situação, né? Então, é difícil muitas vezes tomar essa decisão. Você precisa estar muito alinhado com a palavra de Deus. E é como eu coloquei no meu último vídeo que eu fiz. Vou publicar ainda. Que quando você vai para o supermercado fazer compras, né? É bom você ir com o estômago cheio. Porque senão você compra mais do que... né? E na vida cristã também, se você está no mundo, você tem que se alimentar da palavra de Deus, porque o diabo vai oferecer coisas para você que vão agradar a tua alma. Então você já tem que estar satisfeito, né, saciado pela palavra, pelo alimento, né? Diz a palavra que a própria palavra é alimento para nossas almas. Então, quando você se alimenta da palavra de Deus, a probabilidade de você ceder ao pecado é menor, né? Então, eu não sei quem foi que deu uma Bíblia para um irmão e escreveu assim, olha, o pecado te afastará desse livro, ou esse livro te afastará do pecado. Tem um teólogo aí que deu uma Bíblia de presente com essa frase, né, na Bíblia. Ou o pecado te afastará desse livro, ou esse livro te afastará do pecado. Então isso vai depender do quanto esse livro vai ser importante para você ou não. Então é a Bíblia que vai nos capacitar a errar menos. Talvez a gente não alcance a perfeição, mas a ideia de Deus é que a gente hoje sejamos melhor do que éramos ontem, e amanhã seremos melhor do que fomos hoje. Liel, o que aquele texto quer dizer, que Deus encerrou todos debaixo da desobediência? Pronto. Ali está realmente colocando não só todos os seres humanos antes dele, como também dizendo, ó, todos que vão pecar, que a gente sabe que vai acontecer isso, que essa foi a morte de cruz, né? Realmente encerrar isso, estará encerrado em mim, estará encerrado na cruz, mediante o que eu fiz. Ou seja, agora, para haver perdão, justificação, uma nova eleição em Cristo, tem que passar pela cruz, que já está encerrada nele mesmo. O homem sozinho não consegue obedecer. Impossível. Isso aí é evidente, mas, novamente, não consegue sozinho, porque precisa de Cristo, precisa do sacrifício que ele fez, tal. Mas tudo isso só é alcançável mediante o que ele deixou. Palpável, que chama Bíblia Sagrada, que metade dos crentes. Né? Eu gosto até de uma frase de John Piper, que diz assim, ó, hoje, e ele falou isso nos anos 90, tá?
nossos cristãos estão anorexos espirituais. Estão tão magros, estão infelizmente doentes. Anorexo. Né? Anorexia espiritual. Então, realmente, só para gente finalizar, um texto aqui de Jesus, ó, João 14:15. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Respondeu Jesus: se alguém me amar, guardará a minha palavra e me obedecerá. E meu Pai o amará. E viveremos e veremos a ele. E faremos nele morada. Então, como eu creio que Jesus não mente, está bem evidente que ele deixou aí. Basta, novamente, fique com a Bíblia, fique com a palavra. E se cair ou pecar, lembre-se que você agora é um nascido de novo. Sua justificação é rápida, instantânea, se o seu coração estiver arrependido e contrito em Deus. E quando eu consigo obedecer, eu tenho de que me gloriar, não? Jamais, porque aí vai voltar pro pecado. Lembre de Deuteronômio 29. Né? Coloco sobre ti a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida. Mas, escolhendo isso, lembre-se que é para honrar a nação santa e eleita. É apenas para deixar o legado de Cristo mais evidente na sua vida. Só para isso mesmo. Os méritos são todos de Jesus. Isso, né? Que assim, a nossa obrigação enquanto ser humano, o que nos diferencia dos outros animais, né? Porque animal não peca, porque ele não tem esse discernimento entre certo e errado. Né? E nós fomos criados imagem e semelhança de Deus, então não temos que nos orgulhar de sermos bons, porque é a obrigação de todo ser humano. Né? É para ser o certo, não. Exatamente. Eu não posso me olhar, não, eu sou bom, eu sou a pessoa mais humilde do mundo, sou o cara mais bom do mundo. Né? Já tá, você já errou, já tropeçou no orgulho, que é um dos principais pecados. Né? O coração já está indo errado. Já está. Então é isso. O pastor Zé Carlos falou que animal não peca, né? E eu tenho visto uns vídeos aí de cachorro e gato que eu tô começando a duvidar. Tem uns animais que é meio problemático, eu acho que entrou nele. Até eles foram contaminados pela... Tem uns bichos muito sabidos aí. Fica pro próximo debate. Quem sabe? Agradecendo aqui a sua audiência, obrigado ao pastor Zé Carlos, obrigado ao professor Eliel, pastor Davi Amans, que teve que se ausentar no intervalo, mas... eu agradeço a todos. Vem aí Rádio Fé, nosso amigo Léo Pereira chegando. E o Debate Melodia fica assim amanhã, terça-feira, 3 de dezembro. Se o Senhor Deus nos permitir, estaremos de volta para mais um Debate Melodia. Eu canto porque